Você já pensou como seria ótimo ter uma ferramenta que permitisse juntar todos os controles financeiros em uma única planilha? Isso facilitaria a consulta e você ganharia tempo em relação a seus concorrentes. A boa notícia é que essa ferramenta existe e se chama Fluxo de Caixa. Continue assistindo para conhecer como estruturar o fluxo de caixa e as vantagens de usar essa ferramenta para controlar as entradas e as saídas de dinheiro no caixa da empresa. Controle de fluxo de caixa. De uma coisa com certeza você já sabe: a permanência e a competitividade de uma empresa no mercado estão associadas aos controles financeiros e às decisões do dia a dia do empresário. É o fluxo de caixa que dá todo o suporte para que isso aconteça. Com ele, você pode usar estratégias para simular e prever situações futuras. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Essa frase pertence ao livro A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu. Ele foi um general chinês que viveu no século IV a.C. e que, no comando de seu exército, acumulou inúmeras vitórias. Em seu livro, ensina estratégias de combate e táticas de guerra. Você deve estar se perguntando qual é a relação entre o livro A Arte da Guerra e o fluxo de caixa. Se desejamos ser vitoriosos, precisamos agir de forma diferente, ser melhor, mais rápido, ver o que não está visível. Imagine a ferramenta fluxo de caixa como um tabuleiro de xadrez em que você pensa antes de jogar, analisa as possibilidades, visualiza o que não está visível e, quando está pronto, faz a melhor jogada. Com o fluxo de caixa, você analisa os resultados futuros e projeta a melhor estratégia para suas decisões presentes. Prever o futuro financeiro de sua empresa é um diferencial competitivo importantíssimo em relação a seus concorrentes. É isso que torna a empresa única e superior em relação às demais. Fazer previsões, ainda mais financeiras, é algo delicado e qualquer erro pode prejudicar as decisões no dia a dia do negócio. Por isso, é importante entender que antever o futuro permite tomar decisões no presente com muito mais segurança para mudar ou reduzir os riscos que possam surgir para a empresa. Nós vivemos em um mundo globalizado e conectado em tempo real, o que exige uma atenção especial para os cenários econômicos que podem representar oportunidades ou ameaças. Vale lembrar que, na última crise mundial, algumas empresas quebraram e outras saíram fortalecidas. Antes de continuar, vamos entender bem o que é o cenário econômico. Cenários econômicos são mudanças globais que impactam diretamente os negócios, afetando a saúde financeira da organização ou a produção. Aí cabe às empresas se ajustarem dentro desses contextos para sobreviver. No Brasil, principalmente nesta última década, as empresas passaram por fusões, aquisições, incorporações e privatizações, com grande presença de capital estrangeiro, provocando mudanças significativas na forma de gestão. Além disso, a globalização e a competitividade também começaram a exigir das empresas novas posturas com relação à produtividade e à qualidade de seus produtos e serviços. Bom, até aí já deu para perceber que as mudanças econômicas serão cada vez mais rápidas e as empresas que estiverem com informações sempre em dia farão dessas mudanças oportunidades de negócios. Por isso, a importância do fluxo de caixa. Inicialmente, podemos elencar 7 vantagens principais de ter um fluxo de caixa na sua empresa. Controlar, planejar e analisar as entradas e as saídas de caixa num período de tempo determinado. Permitir tomadas de decisões antecipadas sobre a falta ou a sobra de dinheiro na empresa. Possibilitar a verificação da necessidade de capital de giro em determinado período. Planejar melhores momentos para compras, pagamentos e recebimentos. Analisar a capacidade de pagamentos diante de futuras negociações de compras.
Realizar antecipadamente um planejamento estratégico dos números do negócio e de sua real importância no período considerado. Analisar e planejar o melhor momento para promoções ou queimas de estoque, a fim de aumentar as entradas de caixa. Agora, vamos falar sobre as informações que alimentarão o fluxo de caixa. Elas são extraídas dos controles de contas a pagar, contas a receber de vendas, despesas, saldos de aplicações e todos os demais controles que representem as movimentações de recursos financeiros disponíveis da organização. Uma dica importante é: faça a manutenção de seus controles com informações reais do negócio, pois isso será a garantia de projeções confiáveis para o fluxo de caixa da empresa, por meio de uma análise do passado da companhia. Existem particularidades de empresa para empresa, como prazos, sazonalidade, operações financeiras, entre outros. Por isso, a elaboração do fluxo de caixa exige comprometimento dos colaboradores da organização, mas o resultado é compensado pelas informações para a tomada de decisão. O fluxo de caixa é uma ferramenta de projeção financeira e algumas informações são previstas. Diante disso, existe a necessidade de analisar as possíveis distorções ocorridas entre o previsto e o que foi realizado. Você pode estabelecer um fluxo de caixa de 30 ou 360 dias. Já pensou como seria interessante e produtivo você conseguir prever como estará seu caixa nos próximos 30 dias? Acompanhe comigo passo a passo do preenchimento da planilha. Vou mostrar um exemplo e, ao final da videoaula, você poderá fazer o download dessa planilha. Primeiro passo: verifique o saldo inicial que você possui em caixa para transferir esse dado para a sua planilha de fluxo de caixa. Passo 2: projete entradas e saídas. Nesta etapa, você deve projetar as entradas e as saídas à vista para os próximos 30 dias. Se você esquecer ou ignorar as previsões de entradas e saídas à vista, os resultados apresentados no fluxo de caixa serão totalmente nulos, pois não representarão o futuro da empresa. Use o histórico do mesmo período do ano anterior para fazer essas projeções. Terceiro, indique as despesas operacionais. Existem muitas despesas operacionais e, se lançarmos uma em cada linha, nossa planilha ficará com muitas linhas nos itens de saída. Imaginou? A planilha de fluxo de caixa é um controle sintético, ou seja, iremos sintetizar as informações para proporcionar uma ferramenta ágil e de fácil consulta. Logo, a solução para a anotação dessas despesas é bem simples. Usam-se os grupos de gastos do plano de contas. Por exemplo, as despesas de ocupação, como água, energia, aluguel e IPTU, não precisam ser lançadas uma a uma em cada linha do fluxo de caixa. Basta inserir uma linha com o título Despesas de Ocupação e fazer a somatória desses itens. Quarto passo: agora você deve lançar as contas a receber e a pagar para os próximos 30 dias. Lembre-se de que todos os tipos de vendas a prazo, como cartão, cheque, promissórias, vales e duplicatas, precisam estar relacionados e lançados no fluxo de caixa. Quinto e último, preencha a planilha. As informações de que você precisará em todos esses passos estão nos controles diários e das previsões de entrada e saída à vista e a prazo. Depois que tiver reunido todas essas informações, você deve lançar os valores na planilha de fluxo de caixa e conferi-la diariamente. Ao final da videoaula, você poderá fazer o download da planilha que vimos aqui e também de um exemplo de fluxo de caixa preenchido. Aproveite a oportunidade para implantar o fluxo de caixa em sua empresa. Até a próxima!